do Partido Pátria Livre, o PPL. O vereador Gardel Rolim tem 35 anos, é vereador, é casado, tem 2 filhos, Arthur e o Theo. E ele, nesse seu primeiro mandato, um detalhe interessante é que ele já tem assumido cargo de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. É o líder do PPL aqui na casa. É graduado em fisioterapia, já trabalhou no IJF, no Zé Frota, nos Frotinhas e no Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, onde foi diretor de projetos. Coordenou a implantação do Hospital Regional do Norte, lá em Sobral, não é? A área de apoio da atenção primária em Fortaleza, sendo responsável por parte do projeto de requalificação desse serviço nos últimos 3 anos. É um jovem, né? E que já mostra a força dele, inclusive, com um currículo bastante interessante, com participação na direção de projetos importantes, e aqui na Câmara, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação. Vereador, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Ponto de Vista. Fortaleza, boa tarde, Renata Abreu, é mais um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer, meu. O espaço, né, para a gente vir aqui debater um pouco aí do ponto de vista. É sempre bom recebê-lo, vereador, você é sempre muito bem-vindo. Vereador, o assunto não podia ser outro, né? O senhor chegou aqui no estúdio e eu estava abrindo o programa e o senhor ficou aí acompanhando. O assunto é esse. O Brasil acredita ou mais em conversa mole, né, como se diz? Conversa de político. Querem que as decisões saiam no Diário Oficial da União e, para isso, tem que aprovar no Senado. E o jornal o Globo aqui do Rio de Janeiro está dizendo que houve um erro no cálculo da alíquota, e isso vai ter que ser recalculado. Ora, se isso for votado, isso vai ter que talvez ser votado na Câmara, para depois ir para o Senado. Então, isso com certeza é uma coisa absurda o que já está acontecendo. Desabastecimento. Por exemplo, aves e porcos estão sem comer há mais de 50 horas. Isso é um absurdo. Quer dizer, caminhões carregados com aves, bovinos e suínos estão parados nos bloqueios dos caminhoneiros em todas as regiões do país, submetendo os animais à fome. Segundo a Associação Brasileira de Proteção Animal, há casos de animais sem alimentação há mais de 50 horas. Eu sou solidário aos caminhoneiros, mas eu acho que tem que ver isso também. Você não pode, só porque você está numa greve, vai agora matar os animais unidos de fome, isso é uma malvadeza. Tem que ter um pouco também de maleabilidade. Mas eu queria ouvi-lo, vereador, sobre esse problema aí dos combustíveis. Renato, dos problemas, nós agora estamos sentindo na pele. Você falou aqui a repercussão, eu sou solidário aos caminhoneiros, e essa conta, quem está pagando, essa dor, quem está sentindo, não é só os caminhoneiros. Qualquer um que anda de carro sabe que um preço de gasolina, por exemplo, acho que chegou... Diz que aqui no Ceará já passou de R$5 em Iguatu. Pois é, mais caro que um litro de leite. Enfim, já tivemos aí notícia do Brasil de chegar a R$8, R$9 o litro da gasolina. R$9,99. Pronto. Agora é importante a gente entender, Renato, por que chegou a esse ponto. O que é que houve? O que é que aconteceu? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Tá? E para mim, a resposta mais clara é que política econômica é essa que está tocando ou que está orientando a Petrobras, que chegou a esse ponto. Por que eu digo isso? Porque a Petrobras, vamos lá, quem comercializa o petróleo do Brasil, né, quem vende, exporta, e quem importa o petróleo refinado, que no caso é a gasolina e o diesel, quem faz essa operação é a Petrobras. Pelo menos é o braço mais importante e é um órgão estatal que faz isso. E as suas BR distribuidoras, que é da Petrobras. Perfeito. Né? Então, a Petrobras é o principal veículo, digamos assim, o principal ator nessa relação comercial do petróleo e dos combustíveis refinados. O que aconteceu, Renato? Que nós tivemos em 16 dias 11 aumentos. Um negócio meio louco, né? Mas foi só a alta mesmo do dólar? Pronto, será que foi vamos isso? Lá. Isso não é só a alta do dólar. Isso é a alta do dólar. Essa é a repercussão. Não é o rombo da Petrobras. Não é o rombo da Petrobras. Hoje eu respondi uma pergunta de um amigo, perguntando, mas essa é a corrupção. Eu digo, olha, o que nós estamos vivendo aqui, ele não tem ligação direta com a corrupção. Pode ter uma interferência, mas isso não é... Mas é importante o Brasil ter clareza disso. Isso é fruto, Renato, de uma política econômica adotada pelo governo federal. É uma política econômica do seu Michel Temer,
tocada pelo seu Henrique Meirelles, tá certo? Que disse o quê? Ou seja, que estabeleceu o quê? Que quem vai regular agora o mercado dos combustíveis é o comércio, é o mercado. Ou seja, quem vai regular os preços é o mercado. Isso é diferente do que era feito há 8, 10 anos atrás, que o governo tinha uma interferência forte na Petrobras. Então vamos lá, o que a Petrobras faz hoje? A Petrobras está errada em aumentar os preços dos combustíveis, porque o petróleo na Ásia aumentou. Agora, vereador, controlar preço também, fora do preço do mercado, também não é legal. Que é isso que eu queria levantar para o senhor, porque tivemos uma época recentemente que o preço do combustível foi seguro para conter a inflação, mas era um período de eleição, isso deu o prejuízo. E esse dinheiro sai de algum canto, porque ele não nasce em árvore. Pronto. Ninguém fabrica dinheiro. Perfeito. Você foi no X da questão. Esse é o que nós temos que é do liberalismo econômico, que diz o quê? Que quem regula os preços é o mercado, é a livre iniciativa, e a Petrobras vem praticando isso. Inclusive o governo Temer mudou o estatuto da Petrobras para que ela atuasse dessa forma. Ou seja, na verdade, ele já alterou o estatuto porque deixou a Petrobras mais parecida do que uma empresa privada que o interesse maior é obter lucro. Quando o governo, Renato, intervém no preço para controlar o preço ou para fazer, e a Petrobras já fez isso. Teve uma época, por exemplo, que a Petrobras comprou gasolina do exterior de R$1 e vendeu 80 centavos nas suas distribuidoras. Por que fez isso? Você pode dizer, mas isso é uma loucura. Como é que você compra R$1 e vende 80 centavos? Mas é para isso que servem os governos, muitas vezes. O governo precisa ter uma ação, esse é o meu ponto de vista. Sim. O governo precisa ter uma ação de mediador, muitas vezes, dos conflitos. Porque senão, se nós deixarmos a economia ser regulada por essa livre vendida em alguns locais do Brasil a R$9. O que é isso? Quer dizer, nós precisamos ter agora uma consciência de que... Agora tem um pouco também de esperteza aí. Tem um pouco de esperteza, vereador. O Brasil também tem muito isso, porque nessas horas falta um pouco de noção de cidadania, que não são só o PIS e o COFINS, que é federal, mas o ICMS dos estados. E tem a questão, tem um lucro do próprio dono do posto, que ele tem que lucrar, sim, ele paga o seu funcionário, ele vai trabalhar, ele tem energia, ele tem insumo. Porque você poderia ter uma livre concorrência de postos, porque o mercado é isso, né? Aí, quer dizer, eu tenho condição, o que acontece? Eles combinam o mesmo preço. Isso é cartel e não pode. Perfeito. Quando você falou aqui, assim, a concorrência, e a gente está muito acostumado a ouvir isso, Renato, a concorrência, porque a concorrência faz com que o preço baixe dos produtos. E isso também é verdade, né? Isso não é nenhuma... Agora, existe também um outro lado. Quando eu tenho escassez de produto, eu tenho o aumento do preço. Né? Eu tenho o aumento do preço. Agora me diga uma coisa, vamos ser bem francos aqui. Eu não vou defender o dono do posto, né, que espertamente aproveitou o momento e quis vender 1 litro de gasolina por R$9. Mas a postura que ele adotou, em que ponto foi diferente do que a Petrobras tem adotado nos últimos meses? Porque a Petrobras tem feito isso. Aumenta o petróleo na Ásia e ela aumenta o petróleo no Brasil. Aí talvez ela queira tirar a perda de valor de mercado por conta da corrupção. Mas aí você quer tirar em cima do bolso do consumidor, pronto, é complicado. Em cima do bolso do consumidor, é complicado. Aí é que tá. Assim, é isso que eu queria trazer aqui pra gente discutir, é o modelo econômico certo e na hora certa, e que, seja, pra gente conseguir ter uma gasolina mais barata, um gás de cozinha mais barato. Nós estamos falando aqui de gasolina e do transporte, mas às vezes a gente esquece do cidadão que está lá na periferia do Brasil, que está deixando de comprar o gás de cozinha e voltando a cozinhar com lenha, com carvão, enfim. Então, tem que ter uma política econômica em algum momento que intervenha nas empresas públicas de forma em que a gente dê mais acesso à população aos serviços. Mas esse modelo que foi adotado é o inverso. É um modelo que preconiza o lucro das empresas públicas, e aqui a grosso modo, né, de forma bem popular, está se lixando para a opinião pública. Deixa a gasolina chegar em R$5 até ao ponto, como nós estamos vendo aqui, da gente deixar de alimentar os animais e daqui a pouco... Isso é uma malvadeza, né? Quer dizer, eu acho que os caminhoneiros estão legitimamente. Agora,
você tem um caminhão com um bocado de animal, que se você não deixar passar, vão morrer tudo de fome, aí eu acho que também é irrazoável isso. Concordo com você, a gente precisa ter o cuidado até para isso não começar a acontecer com nós, seres humanos, porque se não voltar o transporte de alimento nos próximos dias, daqui a pouco, e aí a gente não quer, não é isso que a gente espera, mas daqui a pouco a gente vai ter falta de alimento nos supermercados. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto nós considerarmos que a política econômica liberal, ela tem essas discrepâncias. O neoliberalismo, né, como se falou muito na época do Fernando Henrique, hoje o termo está menos pejorativo, porque as pessoas estão defendendo mais e falando mais sobre isso, mas não deixa de ser a política neoliberal, né, que transforma as empresas públicas de forma ou privatizadas ou com modelos privatizados por aí, e a Petrobras começou a praticar isso. E essa escalada de preços que nós tivemos é fruto dessa decisão do governo, que deixou de intervir na Petrobras de forma a mediar esse conflito e abaixar, segurar o preço, e agora nós estamos vendo aí o problema o circo está feito. Não tem solução de curto prazo. Claro, não tem. Eu inclusive disse ontem aqui no programa que esse governo não vai resolver isso. E nós precisamos mexer, inclusive, estruturadamente numa questão que ao longo do tempo a gente veio empurrando com a barriga, a gente faz só. O Brasil perdeu muito tempo fazendo apenas pequeno. Sabe qual é o grande problema brasileiro, vereador, que eu acho? É porque nós temos que resgatar no homem público brasileiro a noção de compromisso com o país. Perfeito. O homem público brasileiro e os políticos brasileiros, e aí eu coloco todos num balaio, os que governaram o Brasil, seja de direita, de esquerda, de centro, o Brasil, a máxima é o seguinte: se o político está com popularidade, ele não toma medida impopular, mesmo que ela seja necessária. Isso é que mata este país. Então, o presidente popular não vou deixar isso para o próximo. Mas é necessário fazer, mas ele não faz, porque ele quer ganhar a eleição. Então isso é terrível. Por exemplo, nós temos empurrado com a barriga uma questão de tributar. O Estado, ele precisa ter tributo, ele precisa arrecadar para prestar o serviço. Mas o Brasil tributa no consumo. Perfeito. A gasolina também reflete isso. Por quê? Porque tudo vai para a bomba. Mas aí incide no preço final que a gente paga. Quando eu parei ontem o carro para botar a gasolina, tomei um susto. Eu estava pagando 55% de imposto acima do que a Petrobras já botou de dólar, de não sei o que. Aí vem porque é tributado no consumo. Quer dizer, é injusto, porque você penaliza quem ganha menos. Existem poucos países do mundo que fazem a tributação como nós, no Brasil. Pronto. Então nós precisamos rediscutir uma reforma tributária, claro. Essa questão dos caminhoneiros aí, essa greve, ela está expondo alguns gargalos brasileiros que precisam ser discutidos mais a miúde e precisam ser enfrentados, seja ele quem for. O Ciro Gomes tem, inclusive, tocado nesses pontos. Perfeito. Nas falas dele. E outra coisa, o presidente tem que enfrentar isso logo nos primeiros 6 meses de governo, senão ele não faz mais não. Porque na hora que ele assume, ele está vitaminado pelo voto, pela popularidade, e se ele não tomar as medidas que ele tem que tomar, passados 6 meses, ele não faz mais não. Porque essa é a história deste país. Corretíssimo, Renato, você tem meu voto. Você falou em pontos muito importantes. Para fechar... Eu pensava até que o senhor é economista, quando eu vi que o senhor é fisioterapeuta, que o senhor transita muito bem nos assuntos econômicos. Parabéns. Eu já tive, inclusive, na tribuna da Câmara Municipal, trazendo um debate sobre a tributação do Brasil. Ótimo. Inclusive, em uma palestra com o Ciro Gomes, que você citou, presidenciável, eu já toquei no assunto com ele e depois tive a discutir com o Mauro Filho, que foi secretário de Fazenda do Ceará, é o assessor econômico dele. Mas você tocou em pontos importantes, eu quero só para fechar esse primeiro. Pois não. De novo, eu acho que esse modelo liberal que nós praticamos muito fortemente no começo da década de 90 e retomamos agora com o governo no tema, na meu ponto de vista, ele é prejudicial porque ele deixa o livre mercado e a livre iniciativa fazer o que quiser com os preços. E isso nós não podemos aceitar. No olho do povo brasileiro, não podemos aceitar. Aí você avançou num ponto que eu acho que é fundamental. Eu tenho dito aonde vou que 2018 é o ano mais importante que nós temos depois da redemocratização. São 30 anos da nova Constituição do Brasil. Concordo. Fim de ciclos políticos. Nós vivemos esses 30 anos que se encerra agora ainda
com muitos filhotes de uma ditadura, ou seja, nós temos ainda muitas coisas, muitos ranços, muito modelo de gestão, modelo de político ainda da ditadura. Então agora nós estamos encerrando um ciclo e a gente precisa eleger um presidente que aponte um rumo para o Brasil. Qual é o primeiro grave problema que nós temos em nível nacional? Nós não temos um planejamento de nada, Renato. Nenhum planejamento de Estado. Nós não sabemos o que vamos fazer, por exemplo, com a saúde pública para os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. Nós não sabemos quais são as metas ou o planejamento de investimento para a educação pública nos próximos 30 anos. É só de improviso. Né? Nós não sabemos como nós vamos resolver o problema da violência urbana, qual é o caminho dos próximos 20, 30 anos. Que é gravíssimo. Gravíssimo. Então a gente tem problemas hoje. Nós temos problemas que a gente fica pontualmente tentando resolver. São Paulo tem uma experiência, Fortaleza, Manaus, mas qual é o planejamento do Brasil? Qual é o plano de enfrentamento da violência urbana? O senhor está dizendo algo é tão óbvio, mas precisa ser dito, e é importante que seja dito com essa clareza que o senhor está colocando, porque são coisas óbvias, mas são essas coisas óbvias que nunca são enfrentadas como deve. Por exemplo, um panorama de como ficaram as obras da Copa do Mundo, que eram para ter sido concluídas antes de 2014. Nós estamos começando a Copa de 2018 e as obras continuam paradas. E o mapa só tira o Rio de Janeiro, onde as obras foram concluídas, por contribuir da Olimpíada, etc, etc. Todas as outras cidades que projetavam plano de mobilidade, tudo parado. Desperdício de dinheiro público, mais de 1 bilhão que foram iniciados em projetos e estão abandonados. Quer dizer, desperdício de dinheiro. Isso aí é exatamente o que o senhor está dizendo. Não tem planejamento de nada. Foi feito a toque de caixa. Não, vai deixar... Eu me lembro, a frase da época era o seguinte: a Copa vai deixar um legado. Deixou um legado de elefante branco e de muita obra pública parada e desperdício de dinheiro num país que o dinheiro já está acochado. Fora a roubalheira. Fora a roubalheira. Então, é isso aí que o senhor está dizendo. Quer dizer, sem planejamento nenhum, não nos organizamos. O único esboço de planejamento que nós tivemos, aí foi só um esboço, real, do início da década de 90, foi. Que nós temos aí já 25 matamos anos. A inflação, né? Nós matamos a inflação e demos uma certa estabilidade monetária ao país. Então, esse eu acho que foi o único ponto que nós conseguimos ter um planejamento mínimo com sustentabilidade. O restante, eu sou militante da saúde pública. Você leu aí meu currículo, eu sou um defensor. Eu estou vendo que o senhor, inclusive, teve participação como gestor, inclusive, não é nada? Isso. Muito interessante. De 88 para cá, onde o SUS foi fundado com uma proposta belíssima, nós não tivemos nenhum planejamento a longo prazo, nada. Nós dissemos assim, nós vamos aqui ter o SUS e vamos dar um dinheiro para universalizar, vamos dar um dinheiro aqui para os estados, para os municípios e vocês se virem. Quer dizer, nós não temos. E de hoje para frente, o que nós vamos fazer? Aí você tocou em outro ponto, a reforma tributária. O Brasil não vai sair da estagnação econômica enquanto nós não fizermos uma reforma tributária decente, correta e olhando para o futuro. Certo? Por que eu estou dizendo olhando para o futuro? Porque nós vamos ter que muitas vezes desagradar estados ricos, desagradar municípios segmentos da sociedade também. Segmentos da sociedade, mas a gente precisa, realmente, com o nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes, já discutir com o Mauro Filho, porque não existe nenhum país grande no mundo que tenha uma forma de tributação como nós temos no Brasil. Não tem. Não quero nem entrar no mérito se a carga tributária é grande ou pequena. Mas o jeito para a população entender que está ouvindo, o jeito que ela é cobrada é que está errado. Está errado. Quer dizer, 1 quilo de arroz hoje quase... Os mais ricos não pagam imposto no Brasil, vereador. Para a população entender, você vai comprar um celular de R$1.000, aqui para quem está nos ouvindo, em torno de R$350 desse celular, R$400, é imposto. É imposto. E esses R$400 paga o rico que ganha R$50 mil e o pobre que ganha um salário mínimo, se quiser comprar o celular, vai pagar os mesmos R$400 de imposto. É o imposto de consumo. Por quê? Porque está tributado no consumo, no carro, no celular, na casa. Por isso que os carros aqui são mais caros. Você vai para os Estados Unidos, exato. E por que não é? Porque no Brasil, 1/3 imposto. Isso favorece o quê? De novo, é uma cobrança injusta, porque o rico paga a mesma coisa do pobre, como ele ganha mais, ele acaba pagando menos mais. Eu favoreço a sonegação, exato. Porque o cara que não vai tirar a nota fiscal, ele não vai pagar o imposto, tá certo? E aí a gente cria um estado de faz de conta. E o imposto não volta em serviço para a população. Isso aqui é o ideal não. O que é praticado no mundo em que as pessoas fazem? Tributam a renda.
cara que ganha R$1.000 não paga nada, o que ganha R$5.000 paga 10%, o que ganha R$10.000 quem paga tem grandes fortunas R$20.000, quem ganha R$100.000 paga 50% de imposto. E aí você tem uma tabela progressiva que quem ganha mais paga mais. E aí você financia para que o imposto, né? Para que o imposto, agora no debate do Estado mínimo, para que o imposto? Para financiar a política pública. Sim. Quem pagar a creche, pagar a escola pública, o posto de saúde, pagar a iluminação, os consertos das vias, enfim, tudo aquilo que o Estado mantém. O governo está dizendo que vai... o governo ficou encurralado, aí está propondo a redução da CID, zerando até... Mas aí, ato contínuo, ele quer onerar de novo o que já tinha sido desonerado. Ora, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, não tem saída. Se onerar de novo a folha, etc., o empresário repassa por preço e você paga. Não há almoço grátis. Essa frase é americana, mas é verdadeira. Não tem almoço grátis. Então, se você quiser a assistência social brasileira, que é muito interessante, o Brasil é um país extremamente injusto. Mas se você for fazer cortesia com o chapéu alheio, não funciona. Porque esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Não tem jeito. E o orçamento é claro, se você não tirar dali, você tem que tirar da acolá. Então é isso o problema, não há almoço grátis, vereador. Então ou você conserta esse monstrengo tributário brasileiro, ou nós vamos ficar só rodando em ciclos e ficando nesses tapa-buraco. Porque esse negócio aí da CID é um tapa-buraco, isso não vai resolver. Isso é um tapa-buraco. De novo, olha aqui para a população entender, para a Petrobras vender o preço de acordo com o mercado internacional, não quer mexer agora no modelo econômico que ele criou e agora está tirando um imposto do combustível que financia os tapa-buraco das rodovias. Em contrapartida, ele tira um imposto, né, ele está zerando esse imposto, que é a CID, mas ele está devolvendo 20%, que é o imposto de contratação de mão de obra, que vai lá no PIS e COFINS. Ou seja, nós estamos na maior taxa de desemprego da história do país. E outra coisa, mais de 14%. Zerar o PIS, sabe o que é que vai acontecer? Diminui, sabe o quê? Porque o PIS entra na construção, sabe de quê? Da Previdência. Da Previdência e do Fundo de Participação dos municípios. Lá na ponta, depois os prefeitos, que estão reclamando aí do Pacto Federativo, vai diminuir o repasse, porque o PIS entra na composição do FPM. As pessoas, não há almoço grátis, não adianta ficar inventando fórmula. Mas Renato, não tem almoço grátis. Você sabe o que é mais triste? Eu quando começo a conversar sobre isso, assim, eu vou ficando angustiado, com vontade de, assim, vou ficando irritado até. Por quê? Porque a gente vai conversar, parece tão culta, uma coisa que a nossos olhos poderia ser um pouco mais simples. Quer dizer, não quer mexer no preço do combustível, quer deixar a Petrobras praticar o preço de acordo com o mercado internacional, vai tirar um imposto que financia as rodovias públicas, vai tributar ainda mais as contratações, vai tributar o empresário, esse empresário vai ter mais dificuldade em contratar nova mão de obra, como você falou, vai repassar esse imposto para os produtos, não tem como. Quer dizer, vai criando uma bola de neve e efetivamente não vai resolver o problema. O PIS e COFINS que eles tiraram e que agora querem devolver é o que financia a Previdência, que é outra dificuldade, que é outro problema. Agora nós temos, por exemplo, o governo está tirando a CID, o governo federal, os governos estaduais já estão se mobilizando para ser contra, porque a CID é o que eles recebem para financiar novas estradas e reparo das estradas. Agora eu acho também, viu, vereador, que nessa equação aí, para discutir com um certo grau de honestidade esse problema aí, além da Petrobras, tem que sentar na mesa também os governadores. Porque o ICMS incide muito no preço da gasolina. E os governadores não vão querer reduzir porque eles vão dizer, não, mas os governos estão tudo quebrados, etc. Mas aí é a história. Quer dizer, o sacrifício, ou faz o sacrifício geral, para a gente ter uma gasolina num preço decente. Qual seria o preço decente para o Brasil? Seria o preço de uns R$3. Seria um preço decente para o Brasil, um país que é autossuficiente em petróleo. O problema nosso é que nós não somos autossuficientes em derivado de petróleo. Porque o governo, e aí os governos que passaram, incluindo aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, não investiram na construção das refinarias prometidas. O governo do Ceará foi prometido e não saiu. Não é? Aí nós não temos onde refinar, temos que refinar fora e comprar lá fora. Não é? Porque ninguém bota petróleo na bomba de gasolina, bota gasolina, bota álcool, bota o diesel, ninguém bota petróleo. Então, são esses gargalos de infraestrutura que o país já podia ter resolvido e não resolveu.
E nós tivemos a oportunidade disso, porque nós tínhamos dinheiro, o Brasil estava na crista da onda, e a gente podia ter aproveitado a onda para resolver nossos problemas de infraestrutura. Infelizmente, nós não. Mas a Miriam Leitão está dizendo aqui, na coluna dela, e essa informação é importante porque ela está dizendo articulada e estimulada pelo setor de transporte. Ela diz: essa greve não é apenas do caminhoneiro autônomo. A paralisação é do setor de transporte. A greve só chegou a esse ponto porque as grandes empresas estão estimulando o movimento. E ela diz mais: a greve dos caminhoneiros só pode chegar ao ponto que chegou com a conivência dos empresários da indústria de transporte. E ela mostra aqui com números que os caminhões representam hoje 64% de toda a carga transportada no Brasil, contra 19% das ferrovias e 11% das hidrovias. Um país imenso como o Brasil não podia ter desmantelado sua linha ferroviária como fez. Eu sempre digo isso aqui no programa, vereador. Cito o exemplo dos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos inventou a indústria automobilística, a linha de montagem. O Ford criou a linha de montagem. Foi a primeira linha, inclusive da fábrica que leva o nome dele, a Ford, etc. Os americanos, eles expandiram tanto a indústria automobilística que é uma explosão de consumo na indústria automobilística, tanto que eles precisam muito comprar petróleo, porque eles não são suficientes de petróleo, e de cada 10 barris consumidos para. Mas, no entanto, eles não descuidaram da linha ferroviária dele. De trem você anda para todos os Estados Unidos da América do Norte. A ponto de você estar em Nova York, você sai de onde você estiver no hotel, você anda até uma estação do metrô, pega o metrô, do metrô você vai para a estação do trem, pega o trem, vai para uma hora, está 2 horas, você está embora. Você sequer pegou um táxi. Ou seja, nós não podíamos ter apostado só nos caminhões e desprezado as rodovias. Quer dizer, esse erro capital que foi cometido pelo Juscelino Kubitschek foi um crime contra o país. Porque o preço da industrialização foi assinar um acordo com a indústria automobilística para que tudo no Brasil andasse de caminhão. Está aí o resultado. Aí a gente volta para aquilo que eu falei, Renato, que é do planejamento do país. Certo? Assim, nós tivemos, como você falou, de Juscelino para cá, muitas novidades no Brasil. Como, por exemplo, nós temos hoje 80% da população mora nas zonas urbanas, nas cidades, nas zonas urbanas. E essa realidade não era a realidade de 50, 60 anos atrás. Portanto, falta, como eu disse aqui, um planejamento estratégico do Brasil. A nossa infraestrutura entra nesse planejamento. Qual é o planejamento que nós temos, como eu já citei aqui, de saúde, educação e de infraestrutura? Qual é? Nós não temos nenhum planejamento. É um esboço rápido e raro. A gente vê alguma coisa muito regional e foi feito muito sutilmente para os aeroportos, muito mais para atender uma... Não me estranha não, do vereador Gardel, nessa crise toda aí, em nenhum momento eu vi alguém discutir o seguinte: está na hora da gente reativar o sistema federal. Interessa economicamente as questões. Então este país é uma grande farsa, essa é a verdade. As verdadeiras, como eu disse, esse debate que nós estamos falando aqui, do aumento do preço da gasolina, mas por trás disso existe um mundo que precisa ser debatido, desde que eu comecei aqui o nosso debate falando do modelo econômico que nós queremos para o Brasil, e aí a gente passa por diversos outros debates. Você falou aqui que para fazer isso de forma consistente tem que chamar os estados e os municípios. Renato, hoje, de tudo que é arrecadado de imposto nesse país, os municípios ficam com menos de 10%. Os estados com 20%, a maior parte do governo federal. É mais de 70% dos impostos do Brasil vai para o governo federal. E o governo federal, que deveria ser o grande responsável por planejar o país, de forma lá, entende que tem as peculiaridades dos municípios, do estado, mas de forma lato sensu, planejar o país, nós não temos planejamento nenhum. Nenhum brasileiro sabe dizer como será as nossas ferrovias, a nossa saúde, a nossa educação daqui a 50 anos. E aí quando a gente começa a discutir sobre isso, e a gente vai falar, como você disse aqui, parece que as pessoas não querem discutir porque não interessa. Outro grande debate que nós precisaríamos fazer é desse orçamento do Brasil. Você falou que alguém tem que pagar essa conta. Renato, não pode ser mais a gente, né? Não pode ser mais a gente. E eu vou dar um dado que é chocante. Para mim é chocante. De tudo que o governo federal arrecada, que como eu disse aqui, são em torno de 72%, de tudo que é de imposto que nós pagamos nesse país, que é muito, 72% é para o governo federal. Desse montante que o governo federal arrecada, 48% é pago
para juro e rolagem da dívida pública para os bancos desse país. Então, para mim, esse dado ele é chocante. E tem uma grande parte também que vai para altos funcionários públicos que também consomem. Aí você pega aí o custo do Congresso, o custo do Poder Judiciário, não é, e de grandes burocracias, consome a maior. O que é que sobra para a saúde e educação? Pronto. Nada. Aí está o problema do SUS. Aí se você pegar, por exemplo, aí vamos lá. Querem botar a conta para nós, trabalhadores, classe média ou classe C, D e E, pagar essa conta. Eu nunca vi ninguém, nenhuma crise que nós já tivemos, desde 2003, né, nós estamos numa crise econômica já profunda, comparada à crise de 29, nenhum comentarista, eu gosto de assistir muitos comentários da Miriam Leitão, que você citou, Muita ninguém informação fala desse país, ninguém fala. Se dinheiro agora do CIMF, 48% que vão para os bancos, que só para você ter um... O Brizola chamava isso de perdas internacionais. O Brizola, na eleição de 89, eu votei no Brizola, ele dizia, o problema brasileiro são as perdas internacionais. Eu me lembro até da forma como o Gaúcho falava. As perdas internacionais, é isso que o senhor está dizendo. Eu vou adotar esse termo, que é bom, muito são bom. as perdas internacionais. O Brizola dizia que ia meter o dedo nesta colher. Né? Naquela eleição, ele não foi para o segundo turno. Para mim foi um desastre. O Brasil, na minha opinião, colocou os dois piores candidatos do segundo turno, o Collor e o Lula. Os dois melhores eram o Mário Covas e o Brizola. Tinha inclusive um candidato de direita muito preparado, que era o Afif. Muito preparado. Mas e o brasileiro errou, foi da conversa mole do Collor, e o Lula, pela mobilização da época que o PT ainda era o grande caudatário, terminou tomando a vaga do Brizola. E foi um desastre a eleição. O Lula perde e deu no que deu. Quando o Lula ganhou em 2002, todo mundo imaginava que a esquerda ia finalmente tocar nessa questão. Ledo engano, o Lula foi capitulado. Ele capitulou. E esse foi o grande erro. O Lula capitulou, botou quem no Banco Central? O Meirelles. Que é representante desse mercado financeiro. Que tinha saído do Banco de Boston. E veio direto para o governo do Lula. E o Lula não mexeu uma linha nisso. Assinou, inclusive, a carta aos brasileiros. Isso mesmo. É isso aí. Não, isso é triste. Essa é nós poderíamos ter mexido nisso. Sabe quem é que nas fala? perdas internacionais. O Brizola falava isso e hoje só tem um candidato que fala isso, é o Ciro. E o Isso Brizola falava grave. nas perdas internacionais. Aqui para o ouvinte entender o que é que representa isso. O orçamento de 2008, bilhões de reais. O que foi transferido para os bancos, aí, por rolagem de dívida, pagamento de juros, enfim, foi 1 trilhão e 300 bilhões. Exatamente. Foi 13 vezes mais para 4, 5 bancos do que foi para toda a educação pública do Brasil. E essa conta aí, vereador, é falsa. Então, eu acho que você dá para reduzir isso a pelo menos 2/3 desses trilhões, reduzir em 2 e pagar só 1/3. Eu sou convencido, Renato. Eu acho que isso ainda é um achaque. Se não botar o dedo nessa ferida, por isso que nós sofremos tanto. Porque essa angústia toda do povo brasileiro? Porque acha que paga muito imposto e agora está com a sensação de que o Estado brasileiro, ele é, além de ser desorganizado, despreparado, ele é corrupto. Né? E aí sente uma deficiência no serviço público e que eu acho, aí eu venho a minha opinião aqui, que como eu disse, ninguém fala no assunto, o principal, outros, mas o principal vilão dessa tragédia que nós vivemos no Brasil é por conta das perdas internacionais, como dizia o Brizola, porque leva embora quase 50% de todo o nosso dinheiro. Gente, é 13 vezes o que se gastou com educação nesse país. É 12 vezes o que gastou com saúde pública. Saúde, o orçamento foi 130 bi e para os bancos, de novo, mais de 1 trilhão e 300 bilhões. Então, se não botar o dedo nessa ferida, nós nunca vamos reparar os problemas que nós temos. Nunca. É verdade. Nunca. Porque é como se o cara chegasse em casa e ele só pudesse mexer em uma metade. Na outra metade é direto para os bancos. Por isso que a gente sente falta, por isso que a gente tem a sensação que paga muito imposto, porque realmente, do que a gente paga... Como o governo não mexe nisso, e os governos não mexeram, e aí, de centro, de direita e de esquerda também, porque os governos do PT também não mexeram nisso, aí o que é que acontece? Os governos não aceitam, e nenhuma parte, nenhum gestor no Brasil baixa imposto. Por quê? Porque é a forma de você pegar dinheiro
para assumir seus compromissos. E não mexe nessa questão fundamental que daria ao Estado brasileiro condições, inclusive, de baixar impostos. Porque ele teria um volume de investimento que ele está dando só para quem está especulando com dinheiro virtual. Que esse dinheiro muitas vezes nem existe. Ele é apenas virtual. Então, o Brasil, o senhor está certíssimo. É a questão, volta ao Brizola, as perdas internacionais. Ou o problema é aparecer alguém que realmente assuma e enfrente isso. Eu estou para ser candidato a presidente da República, Renato, porque assim, eu estou convencido nisso, né? Eu gosto de política, eu saí do Ceará, eu tinha 5 anos de idade, fui com meu pai para o Sul, a família, e passamos assim, Rio Grande do Sul, passamos mal bocado. Terra do Brizola. Passamos mal bocado, como diz o povo, e voltamos. E desde 15 anos de idade que eu gosto de política, estudo, porque eu acho que é o caminho que tem para a gente sair desse, né, a gente criar condições de vida melhor para o nosso povo. Mas eu sou convencido, não tem como se fazer um governo diferente nesse país se a gente não mexer fundamentalmente nesse dinheiro que vai para os bancos, que, como eu disse, é metade do que a gente tem. Se a gente não construir um planejamento de Brasil a curto, médio e longo prazo e não fizer uma reforma tributária de forma consistente. O resto é alegoria. Se não fizer essas 3 coisas, eu estou convencido que nós vamos ficar no paliativo. Eu acho que se fizer isso, pode até deixar para lá a reforma política mais na frente. Isso aí é mais importante que a reforma política. Eu acho que esses 3 pontos eles são fundamentais. Acho que o grande erro, não vai nenhuma crítica, até porque eu me sinto parte da esquerda, estive com o PT e o Lula. Não, eu digo aqui lamentando, não enfrentou esse problema. O grande desserviço que o PT fez ao governar o Brasil foi não ter enfrentado esses 3 grandes problemas. Não enfrentou. Esboçou um planejamento de país em alguma área muito pontual, como na habitação, que criou Minha Casa Minha Vida, tentando... Aí criou o programa Bolsa Família aí como Fome Zero. Mas fundamentalmente falta dinheiro. Muito, mas fundamentalmente falta dinheiro. Por quê? Porque, como a gente acabou de dizer aqui, o que se entrega para os bancos nesse país, ele é capaz de devastar qualquer outro programa. Vereador, a gente debate, por exemplo... que a Dilma terminou o governo dela, quando ela caiu, quem era o ministro disso? Joaquim Levy. Eu não preciso mais dizer nada. Pois é. Então, essas questões não foram devidamente enfrentadas. Espero que o próximo presidente enfrente, que as pessoas fiquem atentas a esse debate que deve acontecer, porque o senhor tem razão. Ou se enfrenta isso, ou a gente vai ficar sempre tentando rapar o fundo do cofre. E não tem dinheiro para resolver as grandes questões. Vai ficar sempre nesse negócio. É isso mesmo. Quando eu escuto o debate sobre a Previdência, que é deficitária, que não sei o que apresenta um déficit de 140 bilhões, né, 170, nenhum governo tem os dados corretamente, mas entre 140 e 170 bilhões o déficit dito da Previdência, que é outra coisa. Eu mesmo tenho uma teoria que eu acho que não tem déficit, mas acreditemos que exista um déficit que gire na casa de 170 bilhões. E querem reformar a Previdência, aí as primeiras propostas queriam acabar inclusive com a aposentadoria do trabalhador rural, que foi uma conquista dos trabalhadores do campo de muito tempo. Eu fico imaginando, mas ninguém fala em reformar o sistema financeiro, em diminuir o dinheiro para o banco, para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, né, que para ficar mais claro para o nosso ouvinte, não é bom estar falando... Só tem 5 bancos, né? E a Caixa e o Banco Brasil. Mas ninguém vai mexer no dinheiro desse pessoal, não. Ninguém vai mexer. Porque eles estão levando 50% de tudo, sem nenhum debate, sem nenhum compromisso social, sem nenhuma política pública, sem risco, e sem produtividade. Nada. E aí o que é que causa? Olha como isso é grave. Eles levam 50% de todo o nosso dinheiro, os 50% que ficam, a gente faz, digamos assim, uma ginástica, o governo faz, eu não quero nem considerar a corrupção, mas mesmo que consideremos, tem uma ginástica para se dar conta de tudo, não consegue, porque efetivamente esses 50% não são suficientes, e aí você passa a impressão para a população real, não a impressão superficial, a impressão real, de que o serviço público ele é ineficiente, muitas vezes é mesmo, e aí começa-se a teoria de que o Estado ele é ruim, ele é pobre, e aí o que é que... Aí os salvadores da pátria vêm dizer o quê? Nós temos que diminuir o Estado, ter um Estado mínimo, porque o Estado como está, ele é incompetente e corrupto. E o povo termina aceitando isso. Aí o povo começa a achar que o Estado mínimo é a grande saída, mas que o Estado mínimo, ele é o quê? É para ele justamente alimentar esse bando de rentistas dos bancos que já levam 50% do dinheiro. Porque a quem interessa o Estado mínimo?
um Estado regulado pelo mercado? A quem tem dinheiro, a quem tem recurso, a quem pode comprar um computador aqui por R$100 e vender por R$300. O governo também tem que otimizar, tem que ser mais eficiente, menos desperdício, combater corrupção. O governo fazendo isso aqui, ele claro, mas tem que enfrentar esse problema. Claro, agora, não é porque a gente vai enfrentar o problema do banco que a gente vai agora o Estado perdulário que gasta, não. O Estado também tem que ser mais enxuto, claro, porque tem muito desperdício. Pelo contrário, eu não estou aqui defendendo o mal feito, nem defendendo a corrupção, muito pelo contrário, eu estou dizendo que mesmo que nós mitiguemos a corrupção ao mínimo, nós vamos ter um problema ainda que ele é muito maior, muito mais sério. Se eu for falar de saúde pública aqui, como eu disse que eu já tenho um pouco mais de experiência, nós investimos menos em saúde pública do que quase todos os países da América Latina. Nós investimos em saúde pública menos do que a Argentina, menos do que o Chile, menos do que o Paraguai. Nós investimos menos. Por que nós investimos menos? Porque não sobra o dinheiro. Não sobra. Porque o dinheiro vai para os bancos. Vereador Gardel, obrigado. Ouvinte que nos escutou até agora, obrigado, Gilson. E conte comigo sempre, quando tiver um assunto dessa natureza. A porta está sempre aberta. Muito obrigado. A porta está sempre aberta. Boa tarde a todos os ouvintes. Valeu.